A partir de agora, você assiste ao podcast Fala Remígio, com o Dedé do Matadouro, abordando diversos assuntos de interesse da população remigense, recebendo convidados para entrevistas e registrando a reivindicação do povo. Aqui você tem vez e voz. Podcast Fala Remígio, com o Dedé do Matadouro. A partir de agora, você assiste ao podcast Fala Remígio, com o Dedé do Matadouro, abordando diversos assuntos de interesse da população remigense, recebendo convidados para entrevistas e registrando a reivindicação do povo. Aqui você tem vez e voz. Podcast Fala Remígio, com o Dedé do Matadouro. A partir de agora, você assiste ao podcast Fala Remígio, com o Dedé do Matadouro, abordando diversos assuntos de interesse da população remigense, recebendo convidados para entrevistas e registrando a reivindicação do povo. Aqui você tem vez e voz. Podcast Fala Remígio, com o Dedé do Matadouro. A partir de agora, você assiste ao podcast Fala Remígio, com o Dedé do Matadouro, abordando diversos assuntos de interesse da população remigense, recebendo convidados para entrevistas e registrando a reivindicação do povo. Aqui você tem vez e voz. Podcast Fala Remígio, com o Dedé do Matadouro. Boa noite, boa noite. Está no ar mais um podcast Fala Remígio. Hoje a gente tem o grato prazer de entrevistar a secretária de Saúde, Andréia Alves, que nos deu o prazer, atendeu o nosso chamado. E a gente estamos aqui para falar sobre a saúde, como anda a saúde do nosso município e também falar um pouquinho de política, porque tudo envolve uma coisa dentro da outra, né? Então é isso aí, eu espero que hoje vai ser uma noite muito proveitosa para todos aqueles que estão ligados no podcast Fala Remígio. Boa noite, Andréia. Seja bem-vinda ao podcast Fala Remígio. Boa noite, Dedé. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Quero agradecer aqui o convite de vir aqui ao seu podcast. Estou sempre à disposição, quando quiser convidar. Estou aqui para a gente falar um pouco o que você quiser e o que a população quiser saber sobre a saúde do nosso município. Beleza, beleza. Então é o seguinte, a gente começa sempre falando naquilo que o pessoal quer saber, mas antes de tudo a gente vai chegar. Como foi, André, esse desafio, né? Eu sei que você tem formação na saúde e tudo. Como foi esse desafio, assim, de assumir uma pasta
tamanha importância, que é uma das maiores de uma gestão, que é a saúde de um município, a saúde de um povo. Como você abraçou esse desafio? Dedé, você lembra que eu comecei lá na época de Padrinho da Clé, né? Quando surgiu o primeiro programa Saúde da Família, né? Em Remígio, foi a gente, na época, a equipe que montamos, na época a secretária era Vitorinha, e fiz parte da primeira equipe de Saúde da Família, numa casinha lá no Matadouro. E daí a gente ficou por lá, depois eu fui para a coordenação, e depois passei um concurso em outra cidade, fui para lá, depois voltei, assumi a coordenação de atenção básica, depois fui assumir outro concurso, depois voltei, né, cedida para cá e fiquei de 2019 para cá. E aí a gente enfrentou vários desafios, né, mas desafios faz a gente crescer, né, mudar o pensamento. E em no ano da campanha, né, eu adoeci, tive que fazer uma cirurgia e me ausentei 6 meses. E aí voltei nessa nova gestão. E aí a gente tem engrandecido muito a saúde do nosso município, porque a gente sabe que não é só construir, não é só abrir algo mais, como abrimos também, mas é manter e melhorar a qualidade para a população, né? Isso a gente tem feito, porque a equipe da saúde é muito comprometida, que trabalha conosco, e aí a gente vem avançando cada vez mais. E assim, para todos que sabem, né, você sabe também, minha formação, sou enfermeira, gosto muito de estar lá, fazendo o papel de enfermeira, mas no momento estou aqui, né, como gestora, até para ajudar o gestor que está por aqui, e aí a gente vem com esses avanços, que aí a gente vai falar no decorrer. Exatamente. A gente começa assim, como é que anda os nossos PSF do nosso município, para sair uma avaliação, como é que andam os nossos PSF, como é que estão? Dedé, graças a Deus, a gente está com todos os PSFs, com médicos, com a equipe completa, funcionando no horário adequado, né, para todos. Inclusive, temos até os que funcionam 5 dias com médico, porque são os médicos do programa, como o daqui, o PSF1, do antigo Curral do Gado. E, graças a Deus, aquela crise de médicos, né, a gente não passou mais. A gente está com médico em todos os PSFs. Inclusive, né, o ano passado, eu acho que você lembra, a gente fez uma compra de vários equipamentos para todas as unidades. Fizemos a revitalização com pintura e alguns reparos em todas as estruturas dos PSFs, dos postos âncoras, né, uma parceria entre a Secretaria de Obras e a Secretaria de Saúde, para melhorar, tanto para o trabalho dos profissionais, como também acolher melhor a nossa população. Então, assim, a gente vai dando essa melhoria, né, a todas as nossas UBSFs, que são as Unidades de Saúde da Família. E hoje a gente disponibiliza mais ou menos de quantas especialidades no geral em nosso município? Hoje, Dedé, a gente tem mais de 10 especialidades na policlínica, né? A gente ampliou porque a gente fez um processo, um chamamento público, e aí vieram 2 endocrinologistas, 2 cardiologistas, a gente continua com urologista, pediatra, ginecologista, todos, né? E ainda alguns que a gente viu necessidade de aumentar a quantidade de atendimento, nós aumentamos. Inclusive, Dedé, você falou nas especialidades, eu já puxo para a policlínica. Fique à vontade. A gente está com 390 mil em conta para ampliação, né, da policlínica, com a construção do CEL e mais recursos próprios, que vamos entrar nessa reforma também. E, neste momento, nós estamos com esse atendimento no PSF1, que é aqui no antigo Curral do Gado, porque onde a gente achou que era mais amplo e tinha algumas salas que dava para a gente fazer esse atendimento, né? Então, assim, já começou a reforma lá da policlínica, a parte de demolição já começaram, e segunda-feira já começa a parte da obra mesmo, né? Da construção do CEL e reforma da policlínica. A gente ia entrar nesse assunto, inclusive está em pauta aqui, e hoje eu fiz questão de ir lá, quer dizer, além da reforma da policlínica, né, André, ainda continua em cima também, que vai ter lá o prédio do CEL, né? O prédio do CEL. Que vai passar a ter um prédio próprio. Exatamente, não é isso? Dedé, que a gente sabe que aquele prédio do CEL, além de ser um local escondido, né? Sim, sim, sim.
Que eu também não estou aqui para fazer politicagem e falar do que foi de Apenas outra ser a gestão. realidade. Eu estou dizendo que eu acho que na época foi onde encontraram para alugar, Certo, né? certo. E eu acho que as pessoas esquecem, né, que foram eles que alugaram e na época de chuva sempre mofou aquele prédio. Sim, sempre né? precisou de reformas, Exatamente, não foi nem um ano nem sempre duas precisou de reforma, de revitalização, mas aí no momento que acontece o período de chuvas, na nossa gestão a culpa é nossa, né? Mas aí não é, é um prédio que não é como era para ser, mas foi o que foi encontrado, eu acho, na época, no momento, para servir como esse serviço de odontologia. Mas aí a gente fez uma mudança lá também, até o próprio dono do prédio também fez toda a parte de fora, que onde tinha infiltrações, e está lá todo revitalizado, funcionando bacaninha. E melhor vai ser quando tiver o novo, né? E nessa mesma linha, o odontomóvel também a todo vapor, nos Odontomóvel, atendimentos. revitalizado também, E nos na zona atendimentos. rural, fazendo. Zona rural, hoje mesmo foi para a âncora de, acho que foi de Caiana, né? Que pertence lá a Gravataçu. Toda sexta faz esse trajeto e continua. Além disso, Dedé, a gente também está inovando com o odontomóvel indo às escolas. Porque aí a criança não perde a aula para ir no dentista. A gente começou aqui no Júlia, né? E até no dia do orçamento do povo, os professores acharam a ideia muito boa e pediram para ficar indo regularmente o odontomóvel nas escolas. Exatamente. Eu presenciei no Júlia Vitório. Ele estava lá fazendo atendimento, os meninos saíam da sala e vinha. Isso. Que é muito importante, né? O odontomóvel vai até as crianças, não precisa as crianças ir até o céu. E diante disso, com essa reforma que está sendo feita na policlínica, né, além de ampliar o espaço da policlínica, também vai ganhar um prédio particular que já vai ser uma despesa a menos, né? Isso. E assim, um prédio com toda a adaptação que é necessária, né? Todas as salas que são necessárias, com sala de esterilização, expurgo, tudo que a estrutura física de um céu precisa, o nosso vai ter. Isso é muito importante, né? Porque é assim que o pessoal fica mais informado, quando passa, muitas vezes está lá o tapume, tampando aquele espaço e você, com propriedade, já falando o que é que está acontecendo naquele espaço. Isso. E muito também proveitoso de você falar aonde está localizado o atendimento da policlínica, que muitas pessoas talvez ainda não tenham sabido, não tenham essa informação e agora está sabendo. Em relação, quando a gente está subindo lá para cima, como é que anda a relação dos exames. E dentro desse mesmo contexto, nos exames, a gente já vai falar do laboratório que foi feito ao lado do PA. Isso, Dedé. Desde a época que eu entrei, né, na secretaria, que eu era inquieta com aquele laboratório dentro da secretaria. Isso eu falo, todas as vezes que eu vou a um programa ou na Câmara eu falo, porque realmente era horrível para as pessoas, né? Ficavam em pé no corredor, esperando, sem ventilação, né? Ali tinha pessoas com várias patologias, num local inadequado, o laboratório também não proporcionava conforto nenhum, nem para os profissionais, nem para os usuários. E aí eu fiquei aperreando o prefeito, aperreei, eu disse, vamos construir um laboratório, aqui é necessidade. E aí a gente entrou naquele consenso e terminamos que fizemos um laboratório todo com recursos próprios, né? Um laboratório que é aconchegante. Sim. Tem todas as salas para coleta de sangue, tem para urina. Sala de espera. Sala de espera, né? Exatamente. Né? Quando o pessoal fica sentado, todos esperando. As salas onde os profissionais trabalham, climatizadas, né? Todo o conforto que o pessoal merece. E aí a gente trouxe para lá e, além disso, nós descentralizamos a marcação de exames. Colocamos um sistema, né? Informatizado, onde cada pessoa já sai do seu postinho com seu exame marcado. Certo. Então, assim, facilita e até para pessoas da zona rural não gastam com passagem para estar indo 2 vezes, no dia de marcar e no dia de fazer o exame. Certo. E se for algo que precise de urgência, porque as marcações às vezes até saem um pouco mais prolongadas, a gente também vê, a urgência antecipa, né?
Até porque, Dedé, depois que está mais central ali o laboratório, a demanda aumentou bastante. Com certeza, junto do PA. Exatamente. E outra, o que foi bom, o local, é que um interno que às vezes está no PA esperando para uma regulação, muitas vezes não tinha o dinheiro para ir fazer no laboratório na frente. E durante a semana, se estiver no PA e precisar de um exame, já é realizado lá. Né? Então, assim, foi essencial a construção daquele laboratório. E contribuiu muito, né? Muito. Né? E aqui eu quero agradecer ao trabalho do coordenador Arlindo e toda a sua equipe lá do laboratório, que agilizaram também a entrega do exame, né? Que demorava muito, e até pelas condições de trabalho lá, e a gente melhorou para que saia mais rápido o resultado de exames das pessoas. E você veja, às vezes, uma coisa puxa a outra, e a gente não sabe quem ou o quê. E muitas vezes, quando a gente tenta fazer o mal às pessoas, a gente acaba trazendo bem, né? O que é que eu quero falar? A gente vai entrar do laboratório e o porquê dessa grande reforma que está acontecendo dentro do PA, como uma sala apropriada para o raio-x e todas as salas de enfermagem, né? Enfermarias, com banheiro, que antigamente era um banheiro para todos, né? Até um pouco desconfortável sair lá da enfermaria para vir, e agora cada enfermaria, os pacientes que ali se encontram, tem seu banheiro ali dentro para poder se sentir um pouco melhor, até na privacidade, né? O que levou essa reforma? Qual foi o sentido e o porquê dessa reforma? Porque ela não estava prevista, né? Foi de uma exigência que se falava numa denúncia anônima, de onde veio o porquê. Me fala sobre esse assunto. É verdade, Dedé. É um assunto polêmico, né? Que eu já esclareci na Câmara, mas às vezes as pessoas não têm tanta frequência de assistir quando a gente vai apresentar a situação da saúde, o quadrimestre, e é bom em toda a rede social a gente esclarecer a verdade para o pessoal. Com certeza. Então o que aconteceu ali foi o seguinte: a gente comprou, né, a gente tinha um recurso que já estava bem antigo nas contas da saúde, e a gente não veio para comprar raio-x. A gente, juntamente com o Conselho de Saúde, viu que era uma necessidade do município ter um aparelho de raio-x, e a gente aprovou essa compra, fizemos a compra e fizemos a solicitação da liberação da Agevisa. A Agevisa nos liberou começar a fazer o raio-x de urgência e marcou uma possível visita para ver a adequação do local. Nisso apareceu uma denúncia, né, dizendo que a gente estava irregular, porque eu acho que quem fez a denúncia imaginava que a gente estava irregular, né, mas eu acho que a gente tem um compromisso e responsabilidade enquanto profissional de saúde, que jamais eu ia colocar a vida das pessoas em risco e ia colocar algo para trabalhar sem autorização do órgão competente. Então aí quando o pessoal chegou, a gente imaginou que seria a visita que a gente estava esperando, mas era a denúncia. Aí quando procuraram saber, iam realmente, se a denúncia fosse o que elas esperavam, tinham interditado tudo. Nossa! E aí a gente tinha tudo, Dedé, que a Agevisa pediu. A gente tinha os coletes de chumbo, a gente tinha todos os protocolos necessários, a gente tinha o técnico de raio-x contratado, a gente tinha tudo. O médico responsável que dava o laudo. Aí elas disseram, não, então aqui não é caso de interdição, não. Mas só que cadê o alvará? Cadê a licença de funcionamento do local, do pronto atendimento? Não existia e ninguém sabia. Então aí eles fizeram várias exigências até para colocar um serviço novo que a gente estava colocando e para continuar o que já tinha. Certo. Que era justamente o atendimento do pronto atendimento. Então as exigências que fizeram foram para aqui. Na sala infantil, que a gente não chama enfermaria, porque lá não pode nem ter internamento, lá é uma estabilização de 24 horas, né? Exato. Mas, quando a gente não consegue regular o paciente, termina ficando interno, né? Exato. Então, pediram para construir um banheiro ou adaptar um banheiro para dentro da infantil. Pediram para fazer 2 banheiros dentro da feminina e da masculina. Fique à vontade, pode se hidratar. Aqui é o bate-papo, é o podcast. Não fique à vontade.
Aqui é aberto, tranquilo, sossegado, pode tomar água a hora que precisar. Pediram para colocar pias em todos os lugares que não tinha, ralos onde não tinha, ou seja, mexeram com toda a estrutura do PA, tudo que não tinha, e eles preconizam que tenha na estrutura, deram um prazo para a gente fazer tudo isso. E você sabe que tudo é com recurso próprio, porque recurso de reforma é uma coisa, de ampliação é outra. É outra, e exato. não pode gastar com... Uma coisa com outra. Exatamente. Então foi onde a gente começou a fazer tudo isso, né? E estamos chegando à finalização de tudo que a Gevisa pediu. Sendo que, no momento da visita, elas sugeriram a gente, não é que exigiram. Nós, no PA, não fazemos raio-x eletivos, até porque nosso recurso de raio-x eletivo vai uma parte para a Esperança e uma parte para a Areia. Certo. Nós só somos permitidos a fazer raio-x de urgência. E para fazer raio-x de urgência nas pessoas que não se locomovem, nós estamos aptos. Só que ela sugeriu o seguinte: se você quiser ampliar para fazer algo que seja urgente, mas que as pessoas não estão prostradas, que as pessoas possam se locomover, seria interessante fazer uma sala baritada, para que vocês possam ampliar o serviço de vocês e não fazer só naquela emergência, né? Muito bom. Até porque a gente já fazia dessa forma. A gente não fazia, tendo 3 pessoas numa sala, a gente não fazia lá, né? A gente sempre dava um jeito de fazer em outro local que tivesse só a pessoa. Certo. Mesmo sendo um aparelho que é diferente do aparelho fixo. Ele tem menos raios. Nós temos o dosímetro que mede as doses tanto da parede como do profissional e da pessoa que está recebendo. Nós tínhamos tudo. Então aí rasgaram a notificação de interdição e só pediram para a gente fazer todo o processo do PA para poder liberar um serviço novo. E aí foi quando a gente viu, pensou, realmente, se a gente fizer uma sala baritada, a gente vai oferecer mais serviço para a população. Exatamente, um benefício maior. Exatamente. E a gente sabe que não é barato, né, Dedé? Baritar uma sala. Com Mas certeza. aí, corremos atrás, o prefeito não mediu esforços, liberou a gente fazer tudo isso com recursos próprios, e aí estamos finalizando, né, essa parte da barita da sala, para a gente mandar a Gevisa pedir, né, solicitar para a Gevisa vir fazer toda a reforma, e fizemos, e liberar, e a gente voltar a fazer raio-x com essa ampliação de urgência. Quando eu digo essa ampliação de urgência, é que a gente não vai fazer raio-x somente na sala vermelha, né? Certo. O paciente que possa se locomover, a gente vai trazer para essa sala baritada e vamos poder proporcionar o raio-x a ele também, né? E é um raio-x que ele é você sabe que é uma máquina bem mais atualizada, digital, Sim, moderna. com certeza, sim. E no momento que a gente faz uma regulação, está solicitando para algum hospital, principalmente por trauma, eles já enviam via Wi-Fi, porque o próprio raio-x tem. Não precisa nem aquela parte de revelação, né? Já vai direto. O paciente chega lá já, muito. Nossa Senhora. Ou vai, ou até descarta de ir. Porque quem está lá no trauma já está vendo o raio-x que foi daqui, no computador, as imagens. E só quem foi para lá com trauma e tudo, para esperar o momento, sabe a importância disso. Exatamente, né? exatamente. Então, assim, só para deixar claro para a população, a gente deu esse espaço de tempo para fazer a reforma do PA, e não porque nós estávamos com raio-x irregular. Certo. Né? E isso tá aí, levei quando eu fui para a câmera todas as notificações para quem quisesse ver e tudo, que não teve interdição. Agora, teve orientações para melhorar o serviço. Agora uma coisa, você viu também da importância de se participar do meio de comunicação, passar esse recado para pessoas diferenciadas. Porque, coincidentemente, a gente procurava também essa informação que você também passou, que é de grande importância na Câmara. Mas eu não sei por que às vezes essa transmissão não chegava. Não sei se você prestou atenção, que das vezes que você tentou passar esse esclarecimento... Caía a internet. Exatamente. E não chegava aquele pessoal
que era necessário, como está chegando aqui, como vai chegar no programa de rádio, na live do município, né? Para você ver essa importância. Toma uma aguinha para se hidratar e vamos para uma pergunta muito importante, que é falando sim com quem está à frente, que a gente sabe. Se fala muito, Andréa, em uma possível transformação do PA em UPA. Existe essa possibilidade? E quem arca com essa despesa? Quem, no caso, transforma-se, porque a gente sabe que Esperança está fazendo essa tentativa e o sucesso não está sendo alcançado até o momento, que não é uma coisa simples. Quem arcaria com essa despesa? O município, o Estado ou a federação, no caso? Qual é essa possibilidade? Me dê um esclarecimento. Em primeiro lugar, há um tempo atrás, eu não estava aqui, mas a mesma assessoria técnica que era de 2 gestões passadas, é a mesma atual agora, Tânia, né, que foi secretária de saúde também daqui de Remígio, a mesma orientação que ela me dá hoje foi a mesma que ela deu na outra gestão, que não tem condições da gente transformar esse PA em UPA. Por quê? Primeiro, pela nossa estrutura física, que hoje a gente não tem como reformar todo aquele PA, só se fosse com recurso próprio, porque, como eu digo, o telhado do PA, ele nunca foi trocado. Ele é aquelas telhas antigas do início de tudo do SESC. De tudo. Então foi feita aquela parte, né, para se ter algum espaço que não tinha, mas foi com uma estrutura antiga. E toda estrutura antiga precisa de reparo, de revitalização, de reforma. E a gente está fazendo aos poucos agora, porque também se não tivesse feito, eu acho que ali já tinha... estaria muito pior, viu? E a gente vem fazendo. Essa é a primeira parte. A segunda é que, hoje em dia, a gente mantém aquele PA com cerca de quase 200 mil com recursos próprios, para atender só Remígio. Não que a gente feche as portas para quando chega alguém de areia, de arara, de algodão, de andaíra, porque o gesso é atendido em qualquer lugar. Mas eu digo assim, a gente atende Remígio sem receber recurso nem de Estado, nem federal para o PA. Quem diz que entra recurso para o PA, venha me mostrar qual é a conta que está entrando. Porque não entra não, é recursos próprios o PA, não tem nada destinado para o PA. Porque o PA nem é caracterizado hospital e nem é caracterizado UPA. O PA ele é uma estabilização de 24 horas, é um pronto atendimento, então não tem como receber recurso do Ministério da Saúde. E para ele receber, realmente, só se fosse UPA, mas UPA recebe, se eu não me engano, 75 mil de contrapartida do federal e 75 do Estado. Some, quanto é que dá? Para atender... juntando tipo 4 cidades ou 5 para dar que era o número de habitantes, que sempre foi usado, né? Exatamente. Que seria para a região. O número de habitantes, sim, com esse dinheiro. Onde só para o município Remígio é quase 200. Ficava em 150 para a região, praticamente. Hoje ali a gente tem só para Remígio 3, 6, 7, 8 leitos. UPA tipo 1 tem 7 leitos. A gente ia diminuir o número de leitos e, ou seja, ficar o povo de Remígio... E aumentar o atendimento. E aumentar o atendimento. Porque todo mundo ia dizer para a UPA de Campina, não, de Remígio. Exatamente. Entendi. Hoje, a gente tem um médico plantonista com dificuldade. Às vezes até chegou a faltar médico. E a gente sabe quanto é um plantão de médico. UPA são 2 plantonistas, eu acho que até pediatra. A escala, tudo aumenta. Motorista aumenta, a equipe de enfermagem aumenta, tudo aumenta. Então, a despesa chega a 1.200.000. Então, onde é que Remígio, recebendo só a contrapartida que vem do Estado e do governo federal, que não chega a 200 mil, ia conseguir manter com 1.200.000. E outra, tudo para abrir a nível regional tem que ter um consenso passado em si da regional. Então, teria que todos os municípios se juntarem, eleger Remígio como local, sede, aprovar, mandar para a CIB, ver se o Ministério da Saúde aprovava e poder, como é que se diz, botar para frente o projeto. Sim, sim. Se tivesse realmente condições. Então, não é Remígio que pode decidir. Então, assim, são vários fatores que a população não entende, né? E fica jogando que tem um recurso aí de 500 mil, que a gente tem em conta hoje. Já mostrei até ao Conselho de Saúde, né?
que aqui eu mando até um abraço para a nossa amiga Sofia, que é a presidente, e toda a equipe do Conselho Participativo, onde eu mostrei que a gente tem 130 mil em saldo para uma ampliação. E a gente estava pensando até em fazer mais 3 salas para aumentar ali, né? A gente não tem uma sala do administrativo, a gente não tem salas que são necessárias em um pronto atendimento. Para fazer isso, mas até para isso a gente não pode usar o dinheiro da ampliação sem ter um alvará. Então eu estou lutando primeiro pelo alvará, para a gente trabalhar seguro. Não tinha da Sudema. Isso aí, né? Surpreendeu, porque havia essa possibilidade desde o início de tudo, no qual a gente praticamente todos fizemos parte, e a gente não tinha esse conhecimento, que ao longo desse tempo, o benefício que trouxe sempre traz ao nosso município, mas mesmo assim correndo esse perigo, né? Exatamente, Dedé. E a gente sabe assim, que não estou dizendo que fizeram errado, não. Às vezes fizeram até para suprir a necessidade que o município precisava, mas esqueceram de ver a parte legal. Certo. E a gente sabe que um dia cai no colo de alguém para resolver. Sim, se não fosse agora, mais na frente, uma hora, exatamente, iria cair, né? E aí ficou tudo isso para a gente resolver, e tudo isso tem burocracia, né? A parte burocrática leva tempo, mas aí estamos desatando mais um nó. E está bem pertinho da gente finalizar. Então, assim, só para concluir essa parte de UPA, hoje só se, por exemplo, o presidente dissesse: eu vou mandar 1.200.000 para Remígio, e Remígio vai abrir uma UPA e vai manter com recurso federal. Mas a nível municipal e regional, a gente não tem condições de manter uma UPA. E assim, podem 1.000 pessoas dizer que tem, agora me prove como tem, porque não tem, né? E ninguém sobrevive só com emendas. Não, com certeza que não, não tem como. Você vê aí o momento que a gente está passando, as emendas todas, tudo travado aí. Se fosse um local para estar dependendo de emenda, né, como dizem, que transformando o PA, ampliando o PA, tem uma abertura para receber emendas, a gente vai sobreviver só assim? Não. Tem que ser um local legalizado e que receba recursos do Ministério da Saúde. Então, assim, hoje, a preço de hoje é totalmente inviável, né? E quanto a essa parte de ampliação, a gente só consegue começar uma construção lá para executar esses 130 mil que está em conta, né? Que não tem 1 milhão em conta, meio milhão em conta, como dizem, quando a gente finalizar esse processo da Agevisa. A gente fica feliz, a gente não está nem no meio da entrevista, mas as pessoas estão, são tudo pessoas que estão mandando aqui, que estão nos assistindo. A gente está com 42 minutos mais ou menos de podcast. Enquanto você se hidrata, a gente vai mandar um abraço para Leneide Alves, Nair, sua mãe, Nair Alexandre, Felipe de Lisboa, Juliano Basílio, Luiz Cláudio, Claudiano Manuel, Andréia dos Santos, Ricardo Silva, secretário de Esporte, Sofia Alves, do Conselho, está aí também, Márcia Araújo, Arimateia Gonçalves, Sinara Freire, Tatiana Freitas, Alexandre Cardoso, Rosa de Caiana. Um grande abraço, Rosa, para você. Cláudio Oliveira, Caliana Lima, Bisa Freire, Assis Curumba, o famoso Assis do Feijão, grande abraço. Aldeci Andrade, Luciene Fidelis, grande abraço, Luciene, Rosana Patrício, Luiz Alberto, né? É o meu guerreiro Luiz Alberto, um grande abraço para você. Aline Fortunato, Amanda Lima, Vitória Santos, Cida Silva, Diego Almeida, Neide Alves, enfim, são muitas pessoas, não só aqui como também no seu aí, ouvindo, porque a importância do esclarecimento, para que a verdade chegue a muito mais pessoas daquilo que realmente está acontecendo, para que quando as pessoas tentem ou procurem de forma até maldosa ou mal intencionada tentar colocar na cabeça das pessoas aquilo que realmente não acontece, é bom que a verdade chegue e que com provas e esclarecimento, né? Dando encaminhamento, se fala agora, vamos partir o povo, né? Porque sempre sabe, a secretária vem, aí só faz essa pergunta a ela, como estão o funcionamento das bicicletas do SAMU, né? Segundo, isso foi uma pergunta que eu já estou passando, que me mandaram perguntar, porque diz que essas bicicletas têm uma grande importância para atendimento de urgência dentro da cidade. Isso, Dedé. A gente usa mais esse serviço de ciclolância quando tem eventos, né? Principalmente
jogos, quando é evento na lagoa, ao ar livre, porque o acesso delas é mais rápido do que parar o carro, né? Então, assim, os meninos têm naquela maleta que eles andam nas costas até um aparelho de parada cardíaca, né? Se precisar, que é o DEA. Então, assim, é bem equipado a maleta deles, de tudo que precisa de socorro. Os primeiros socorros. E a gente dá essa assistência nos eventos. Sempre que tem, e a gente é solicitado, os meninos estão lá prestando essa atividade nas bicicletas. Todo o trabalho do SAMU enquanto a ambulância chega. A outra pergunta foi quantos fisioterapeutas temos no nosso município? E se podemos ampliar para mais? É até uma pergunta interessante essa, né? Que é bom esclarecer para as pessoas que aquele programazinho NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, ele foi extinto. Certo. E a gente não recebe mais nada do governo federal para o NASF. E alguns municípios acabaram com aquele serviço do NASF. Por quê? Porque tinha que manter com recursos próprios. E quando isso aconteceu, eu cheguei para o gestor e perguntei, e aí, a gente vai acabar com o programa, a gente vai dar continuidade? Ele disse, tem como a gente dar continuidade com recursos próprios, se dar-se um jeito. E tá aí o NASF funcionando com os multiprofissionais, né? Agora que vai entrar um programa novo, que a gente vai inseri-los, mas aí a gente ficou desde 2020 para cá, com todos os profissionais, inclusive fisioterapeutas, fazendo esse serviço domiciliar, que só o NASF fazia. Sim. Então, assim, mesmo com recursos próprios, a gente vem mantendo todos esses profissionais desse programa, onde eu quero aqui também mandar um abraço para a nossa coordenadora Valquíria, que é a nutricionista, né? Muito competente também, todos os profissionais do NASF. Então, no NASF nós temos 2 fisioterapeutas, que são aqueles que fazem as fisioterapias do pessoal acamado, é Renan e Josélia. E temos o Centro de Fisioterapia. No Centro de Fisioterapia, né, temos a coordenadora que também é fisioterapeuta, Tânia, e temos mais 3 fisioterapeutas, né? Esqueci o nome dele. O nome do rapaz eu esqueci agora, né? Que é o efetivo. Temos Samara, temos Martinho e temos até algumas estagiárias também que ajudam lá. E aí, falando do Centro de Fisioterapia, era um sonho até dos fisioterapeutas que trabalham lá, inclusive de Tânia, coordenadora, que desde que abriu aquele centro de reabilitação, não chegava aparelhos novos, né? E tinha promessa de emendas para lá, mas nunca chegavam. E esse ano nós fizemos agora uma compra de equipamentos novos para a gente equipar o centro de fisioterapia inteiro. Tá chegando aí, Dedé, vai ser surpresa para a população. Vários equipamentos de ultrassom novos para fisioterapia, aqueles eletrodos que dá o choquinho, né? Sim, sim, as pessoas conhecem dessa Uhum. forma. Bicicletas ergométricas, esteiras, todo o equipamento, todos os equipamentos que os profissionais acham necessário ter, a gente fez essa compra. Tablado novo, né? Tá chegando. Hoje já chegou uma remessa de equipamentos para o centro de fisioterapia e eu acho que no mais tardar, em 15 dias, está chegando o resto e a gente vai fazer essa entrega lá no centro de fisioterapia. E para receber essa entrega, a gente também está revitalizando por lá, né? Alguns materiais que estão oxidados, a gente está mandando pintar, está fazendo aquela revitalização, né? Para receber, como quem que recebe visita. Exato, preparando para casa. Isso, os equipamentos novos. Então, assim, os profissionais estão bem contentes, né? Porque vão trabalhar com equipamentos bons, novos e que eram necessários. E sem falar que a população é quem está ganhando com isso, porque a assistência vai melhorar muito mais no nosso centro de reabilitação, nosso centro de fisioterapia. E pela quantidade de equipamento, talvez até o espaço precise ser até ampliado, né? Pelo tanto de exatamente, equipamento. mas como a gente não tem um espaço físico, é uma casa alugada, né? A gente vai tentar adaptar lá. Então é em primeira mão que eu estou dizendo isso. Que muito importante, né? Quem precisa da fisioterapia sabe a importância dessa informação. Isso. Entendeu? Como filha, né, como cidadã e como secretária, já com experiência, passou por outros governos e hoje está num cargo importante e que o próprio gestor é o seu pai, que isso é mais importante ainda, a sua avaliação, não só de filha,
mas de cidadã também, com essa vasta experiência que você está adquirindo como secretária e como a própria secretária, como é que você avalia? A gente estamos há 3 anos, né, entrando para o 4º ano de gestão. Dedé, eu avalio, é difícil para mim, né, fazer essa avaliação, mas assim, independente de política ou qualquer outro fator, eu vejo hoje uma equipe realmente que trabalha o administrativo com compromisso, que trabalha sem olhar a quem, que faz por todos e que faz, principalmente falando na saúde, políticas públicas de qualidade e para todos. A gente, você vê que pouco se vê hoje em dia nas redes sociais falando alguma coisa da assistência da saúde. Quando a gente vê um fato que quando a gente vai atrás, muitas vezes não é verídico, mas a gente procura fazer com que a gente atenda sem distinção. Principalmente, assim, a regulação de exames. A gente tem uma assistente social que é muito comprometida, ela vê realmente tria a necessidade da urgência, apesar de muitas pessoas ficarem ligando para ela, querendo furar a fila do SUS, e a gente não trabalha dessa forma. Certo. E eu digo a todos na secretaria que nem eu trabalho dessa forma, nem quero que ninguém trabalhe dessa forma, porque a gente precisa atender a quem tem necessidade. Então, é essa responsabilidade que eu vejo nessa administração. Eu vejo diferente. Muitas vezes as pessoas até falam, o administrativo esquece de fazer a parte política de tanto trabalhar. E não mostra, comunica pouco. Pouco você me vê nas redes sociais. Sim, com certeza. Isso é verdade. E difícil de localizar e você não... Exatamente. Exatamente. Então, assim, eu não paro, sabe, Dedé? Eu, quando realmente encarei, eu não parei em nenhum momento. Porque eu procuro sempre estar procurando o melhor e procurar atender a população. Então, é dessa forma, eu acho que é uma administração que tem esse compromisso. Não tem tanto aquele olhar de benefício pessoal, nem para aproveitar da prefeitura para engrandecimento político nem pessoal. Eu entendo que essa parte tem que ter, mas eu acho que é uma equipe comprometida realmente com o trabalho e tem mostrado trabalho. São secretários, né, que realmente as perninhas de pau trabalham muito, né? Estão sempre batalhando. Não acho que tem nenhum preguiçoso que receba com a cara, não. Sim. E isso dá saúde ampliando para todas dentro da gestão. Então, assim, minha avaliação é essa e queria mais, assim, falar um pouco mais de como o nosso trabalho... O espaço é seu, fica à vontade. Lá na secretaria, em termos de organização. Até adaptações foram feitas dentro do próprio prédio da secretaria para a gente também poder dar uma assistência melhor àquele que chega procurando marcar seu exame, marcar seu transporte, marcar sua cirurgia, né? A gente trabalha de uma forma que a gente não tinha carros, eu estou falando de quando eu entrei para cá, à disposição para Recife e João Pessoa. A gente tinha aqueles carros que eram daqui do município, fazia aquela rota e ainda tinha essas viagens extras. A partir do momento que eu entrei, a gente colocou 2 carros, um para ficar à disposição da secretaria e um para ficar à disposição da população para Recife e João Pessoa. A gente não conseguiu ficar um mês com o da secretaria, porque a gente teve a necessidade de mandar 2 carros quase todos os dias para João Pessoa e para Recife. E aí veio aquele outro, né, que a gente ganhou da emenda, e aí a gente substituiu, ficou com um locado e um próprio. Mas quase todos os dias a gente tem essa demanda. É tanto que a gente mandou uma proposta agora também. Eu tive no congresso agora de Goiânia e todo congresso que a gente vai, a gente tem um acesso ao gabinete do Ministério da Saúde. Então eu levei também uma proposta da gente conseguir mais uma van. Porque eu acho que nesses dias para João Pessoa vai ter que ir uma van. Porque nem o carro de 7 lugares está suprindo a necessidade diária dos pacientes que vão para João Pessoa. Porque a central de regulação, ela está bem ampla em exames também marcados para João Pessoa. Então, a gente levou essa proposta, né, de mais uma van. Também levamos uma proposta para já renovação também da viatura do SAMU,
porque desgasta muito essas ambulâncias. Sim, com certeza. De mais uma ambulância, e aí são propostas que a gente leva, pode ser que chegue daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, daqui a 2, mas está aí, segura para a população, o importante é que chegue. E chega, Dedé, porque quando eu fui para aquele congresso em Brasília, em 2019, eu levei a proposta da mudança da viatura do SAMU. E com 3 meses após o congresso chegou a viatura do SAMU nova. Para você Né? ver. Então quando a gente não está por trás de um birô numa secretaria, não é que a gente não está lá. O secretário, o gestor, ele está em João Pessoa, ele está em Campina, ele está atrás de melhorias para a população. Buscando sempre mais benefícios. E é dessa forma que eu trabalho. Agora a gente está também pleiteando, que também levei essa proposta para o Ministério da Saúde, passada em conselho e proposta, né? Vamos ver se vamos ser atendidos. Exato. E também a construção de um prédio próprio para o CAPS, né? Que também é uma casa alugada e que também já está ficando pequena pelo número de usuários que a gente tem lá. Todo dia lá é atendido mais de 40 usuários, fora os que vêm do algodão de Jandaíra, né? E esses usuários, eles passam praticamente o dia lá, fazem 4 refeições no dia lá dentro do CAPS e precisam de espaço para essas pessoas fazerem atividade física, fazer as oficinas, né? Fazerem suas refeições. Isso e lá mesmo. também é outro local, que aqui mando um abraço para a Luciene, que cuida muito bem daquele CAPS e todos os profissionais da sua equipe. Mas aí também é um avanço se a gente conseguir a construção, o recurso para a construção desse prédio do CAPS. Já temos o terreno. Nossa, vou deixar aqui senhora. no suspense, É o pessoal isso. ficar imaginando onde vai ser, né? Beleza. E aí é uma proposta que aí foi lançada, se o Ministério da Saúde atender, que vem como emenda vinda do Ministério da Saúde, a gente vai começar essa construção. Se não for nessa gestão, na próxima fica aí para quem estiver fazer a construção do CAPS. E assim a gente vai procurando o que é de melhor, né? Que a gente pode ampliar ou construir para os serviços de saúde. Aí, diante disso, a cada sugestão e orientação que a gente passa para somar, a gente sabe muito bem da positividade da sua secretaria, inclusive agora, antes da gente começar a entrevista, antes de você chegar aqui, eu estava falando com uma pessoa, ele pediu para não ser identificado, mas depois eu vou mostrar para você que a informação é verdadeira, na qual ele falou que realmente, né, a sua secretaria, ela funciona muito bem. Tem algumas coisas nesse sentido que aí eu também estou de acordo nesse sentido. Às vezes a massa humana no sentido do trabalho são pequenos reparos que a gente precisa corrigir, algumas correções, como na recepção, as pessoas em recepcionar, né, aquela pessoa que precisa, né, agilização do atendimento de possibilidade, pela humildade, pelo distanciamento das pessoas de onde ela vem em busca daquele benefício. Que inclusive ele falou, olha, eu não tenho do que reclamar, elogiou Mauro na hora dos exames, o bom atendimento que ele recebeu, e disse, mas o que vai ficar aqui, que eu queria que você perguntasse à secretária, no caso, por que sempre a viatura do SAMU ela está à disposição de todos que chamam. E num certo momento a gente precisou, ela estava em ocorrência, mas quando a gente ligou, as que estavam de fora não veio a socorro de Remígio. E eu queria saber o porquê isso, se a de Remígio está disponibilizada para atender o chamado das cidades ciclovizinhas, por que a cidade ciclovizinha não atendeu o chamado? Dedé, isso aí que você está falando é muito importante, porque até agora, na última reunião que a gente teve de gestores, ficou para colocar em pauta para a gente também ter uma reunião com o coordenador da regulação central para ver o que está acontecendo, porque não foi só Remígio que reclamou dessa situação. Algumas outras cidades que têm SAMU também reclamaram dessa situação. E aí, como não é a nível municipal, envolve regional, exatamente. A gente precisa saber o que realmente está acontecendo, porque não é para acontecer, né? E que é um esclarecimento que tem que ser feito, precisa ser feito. Exatamente. Porque o pessoal acha, às vezes, que na necessidade de precisar do SAMU, eles acham que depende de chegar lá no PA e o SAMU disponibilizar, mas tem que se entender que tem que se ligar para a central, para ela autorizar e liberar que o SAMU atenda. Então muitas pessoas, no momento de aperreio, né, não entendem isso, acha que é má vontade do funcionário daquele espaço, entendeu? E o próprio coordenador do SAMU, né,
Mando um abraço aqui também para Claudinho, já fez também essa tipo denúncia ao coordenador da central, que aconteceu isso, né? Que até os usuários reclamam lá no próprio SAMU e a gente leva essa queixa a nível regional. E a gente dentro do governo, a boa vontade faz toda a diferença, né? E outra paciente, essa da zona rural, falava para mim, olha, eu passei um momento constrangedor, inclusive eu disse, eu acredito que talvez o meio de comunicação lhe faltou nesse momento, que isso não aconteceria, que foi dela ter sido atendida, ela foi levada a Campina, só que talvez por necessidade de outro atendimento, o carro que o levou voltou para Remígio e ela ficou em apuros lá por não se encontrar com condição financeira de retorno. A assistente social prontamente lá acionou aqui, aí foram mandar buscar. Aí a pessoa estava, falou, pergunte à secretária se ela tem conhecimento disso, porque a gente ficou muito angustiado, muito aperreado no momento que a gente saiu para fora do hospital e não viu o carro que nos trouxe. Eu falei, com certeza eu acho que ela não tem o conhecimento, mas a gente aproveita a nossa entrevista e passa essa informação para ela. Né? Isso, por exemplo, o paciente que ele é socorrido pelo SAMU e vai um acompanhante, ele não pode voltar na ambulância do SAMU. Por quê? Sim. Se tiver um acidente, na volta do SAMU, o SAMU tem que parar e socorrer. E se Isso ele tiver com alguém, não tem como. não tem como. Então, exatamente. geralmente, o assistente social do hospital liga para o PA, né? Para a gente providenciar. Exatamente. Se vale na importância, porque a gente detalhou bastante a saúde, né? Mas, como tudo, a gente tem que ver, no geral, uma avaliação de coisas, de tantas coisas que são feitas. Não é só o secretário, é você também, né? Que, vamos dizer, é suspeita por ser filha? Não, aqui eu estou falando com a secretária. Isso. É diferente, entendeu? Lagoa Parque, um feito, Isso. você diz sim, né? Prédio do CRAS, Curral do Gado, que vai voltar a funcionar assim que a feira retornar ao domingo e o mercado for concluído, com certeza vai obter sucesso. Isso. No momento a gente sabe que não tem essas condições. Estamos aqui falando dos feitos, né? Para que cada secretário que vem como assistente de plástico, a gente chegar e falar, né? Reforma do campo de futebol, pavimentação de mais de 50 ruas, salão capela, né? O central do velório que está sendo muito necessário agora, né? O auditório geral lá perto da creche Olívia Bronzeado, né? Escola Celso Carneiro que precisa ser inaugurada, que ainda não foi inaugurada. É isso né? que eu digo, né? Que, Faz muito e publica. entendeu? Tá 2 anos. Publica, mas assim, né, Gitane? Gitane está aqui, secretário de comunicação, a gente cobra muito dele, mas é que a gente, às vezes, falta tempo. Deu Faz prioridade, deu prioridade no momento de atender, colocou os alunos para lá e não se importou nesse sentido, de primeiro os alunos, tá certo? É uma qualidade, né? A Casa da Cidadania, né? Foi disponibilizada pelo município para o estádio, né? A reforma do mercado público, ela está em andamento, as academias públicas, então são uma coleção de feitos que tem no município, que muitas vezes é o reconhecimento do povo no dia a dia, das pessoas que estão vivenciando aquilo que é o reconhecimento. E até, você falou aí em academias, a gente começou a revitalização dessas academias e começamos pela da Lagoa, né? A gente ampliou o espaço para que as pessoas que fazem atividade de manhã na segunda, quarta e sexta ficava muito apertado entre os aparelhos ali. Então a gente fez aquela calçadinha também para ajudar a profissional que é Josene, educadora física do NASF, fazer essas atividades com as idosas lá, com o pessoal do NASF, né? E é de grande importância, se puder também, colocar mais algumas, porque pode não parecer, né? Mas traz muito benefício. Traz. E a gente sabe que assim, tem alguns aparelhos que não tem mais como revitalizar mais. Porque sim, com certeza. Enferrujou e quebrou. Então, assim, tem que ser novos aparelhos, né? Exatamente. Então, no geral, o que eu posso dizer que a gente tem que haver o reconhecimento. Não adianta, por mais que a gente queira ser, não se faz do político o inimigo quando ele está andando no caminho certo e dentro da razão. E se isso for extrapolado, quando se fecha os olhos para enxergar aquilo que está acontecendo de forma raivosa, então isso mostra a qualidade de qualquer político ou qualquer gestor. Porque o interesse de qualquer gestor e o interesse da população, que qualquer governo trate bem seu povo. Deixe seu legado. E eu costumo dizer,
como está em andamento também as obras da Lagoa do Freitas e as obras do mercado, que são 2 obras que vai ficar marcadas no município. Ela vai ficar na história, porque isso foi áreas, uma que ninguém sonhava em fazer e outra que é uma reforma que nunca foi feita, está sendo feita agora. O mercado com mais de 50 anos, né? E foi pensado uma reforma. É questão de reconhecimento. Agora, existe dentro do mundo político, deixando o lado profissional do trabalho, da fixação, que se aquilo não for passado a quem é de devido, aquilo passa despercebido. E muitas vezes, quando a verdade não se preocupa em se mostrar, a mentira vem e se torna verdade. Então eu quero agradecer demais a sua presença, obrigado pela sua consideração, pela sua humildade, entendeu? A gente está trazendo o governo quase todo, as portas abertas para todos. Todos aqui que estão aqui sabem que todos os lados políticos, o podcast Fala Remígio atende e a gente debate assuntos referentes ao nosso município. E eu quero deixar você à vontade, o que tiver mais de falar, fique aí à vontade, o espaço é seu e a gente está aqui para isso. Certo, Dedé. Só para a gente não esquecer também de uma grande parte de profissionais da saúde, né, que são os agentes de saúde, sim, sim. Que fazem um trabalho importantíssimo e a partir de agora vão fazer muito mais. E para quem não sabe, os agentes de saúde, eles terminaram um curso agora, que foi mais de um ano, que eles agora são técnicos, tem a parte técnica, onde eles aprenderam, né, durante mais de um ano num curso, tanto teórico como prático, que foi um curso em parceria com o governo federal com os municípios, onde eles agora estão aptos a verificar a pressão, a olhar a glicemia, a ver o pulso, temperatura, tudo isso no próprio domicílio da população. Então, assim, eles estudaram e, além disso, a prefeitura comprou o aparelho para todos os agentes de saúde que participaram do curso. Então, eles estão aptos, né, aonde for necessário, eles olharem a pressão dos pacientes e todo esse aparelho a gente deu para cada um deles, o aparelho de pressão, o oxímetro, o termômetro, e aí a gente também ainda vai ter a conclusão do curso deles, mas aí eles já estão aptos, né, a essa parte técnica de fazer esses procedimentos. E é um avanço. E lá para o seu PSF, essa parte pode ser feita ali mesmo. Isso. Tem o controle, né, do posto, aqueles que são hipertensos, mas eles podem dar uma adiantada, né, e ver, chega na casa de um paciente que vê a necessidade, eles estão aptos e tem aparelhos para isso. Então, assim, é mais um avanço na área e para ver como é que se diz, as funções do agente de saúde vai se ampliando cada vez mais. Exatamente. Há quem diga, não, o agente de saúde não faz nada. O agente de saúde faz muito e agora vai fazer muito mais, né? Faz jus ao que eles têm. Então, assim, foi terminado esse curso deles, falta só a colação de grau, como se diz. Exatamente. Né? Era essa informação que eu tinha para dar. Quer dizer também que a ampliação a nível federal, em dia D de vacinação, fica a cargo do município acompanhar ou não todas as datas, e a gente está fazendo de tudo para acompanhar todas. É tanto que já teve dia D, aí quase todo mês está tendo dia D de multivacinação. A gente tinha vacinas que a gente não conseguia atingir a meta há anos atrás, estamos agora com 90% de cobertura em vacina, a qual aqui quero agradecer também as coordenadoras, a Elaine, a Aline e a toda a parte da enfermagem que faz essa vacina. E aí já vamos ter dia D. Daqui para dezembro, todo mês vai ter um dia D de vacina. E vale salientar também que só abria postos na zona urbana e a gente ampliou agora para abrir no Gibão e Lagoa do Mato, porque as pessoas também não precisam vir para aqui, para a cidade, para dar uma vacina do seu filho no dia D. Certo, às vezes certo. A população procura só o dia D, porque no meio da semana está trabalhando e não pode ir no posto. Então essa ampliação do dia D facilitou muito as mães colocarem em dia a vacina dos seus filhos, né? E ela tem uma agenda, uma data. Exatamente. E aí, Dedé, eu queria falar também na questão das cirurgias, né, que a gente está fazendo pela regulação daqui do município. A gente passou, tipo assim, por um constrangimento de setembro para até março, que a gente não conseguia, não sei o porquê, não liberavam cirurgias para
para Remígio, estava um tipo que engessado, e aí eu tive que procurar vários órgãos, até Ministério Público eu fui, e aí foi quando começaram a liberar algumas cirurgias, né? Mas a gente faz tudo para preparar o paciente já com risco cirúrgico, com exames, mandar no dia, mandar pegar, dar todo o apoio para aquelas cirurgias. E eu até ficava indagando até o pessoal do estado, porque a gente via as cidades vizinhas saindo caravanas para cirurgias de cataratas e não vinha para Remígio. Eu sei que com muita luta, né, a gente conseguiu, que acho que foi mês passado, a gente conseguiu uma demanda que foi, estamos aguardando os próximos, a gente é cobrando, né, todo dia, mas muitas vezes, e eu digo isso aqui, já disse no estado e digo nos órgãos que tem que ter mesmo, que existe um certo fura-fila do SUS nas cirurgias de opera. Não sei por onde nem como, mas alguns municípios sofrem com isso. Porque às vezes é chamado um que tem aquele jeitinho do que usa a influência. E aquele que está no sistema da secretaria fica lá esperando. Na espera, exatamente. Né? E isso não é agir com políticas públicas, isso não é fazer políticas públicas, né? Porque eu acho que às vezes tem um que está com mais necessidade e tem aquele que fura a fila. Sempre passa na frente, né? E às vezes são pessoas que falavam, que chegam pra gente e diz quem foi, como e como deixou de ser. E às vezes são pessoas que pregavam tanto essa questão de não furar a fila do SUS e tem hoje está usando tipo isso, de né? atitude, né? E aí a gente faz lá sem ser dessa forma, a gente faz pela ordem do sistema. É assim que a gente faz. Do mesmo jeito, regulação lá no PA. Né? Às vezes as pessoas acham que a gente não consegue regular um paciente, não depende da gente, depende da regulação do Estado. Né? Depende se tiver vaga no hospital para receber o paciente. Mas nem todo mundo trabalha da mesma forma. E eu não sei fazer essa parte, como política. Porque eu acho que o certo é certo. E a gente precisa agir com quem precisa. E não, tá duas pessoas dentro do pronto atendimento precisando de uma regulação e a gente escolher uma para conseguir a regulação e deixar o outro lá. E isso é sério. Isso é desumano. Né? Exatamente. Então, são essas coisas que eu tento combater. Né? E a gente precisa combater isso. Porque é desse jeito que a gente faz e Deus vê tudo. Com certeza absoluta. Às vezes a gente, né, avaliação maior. Tudo isso é passageiro, cargos são passageiros, né? E a gente precisa agir com o coração, com a razão. Muitas vezes a gente não pode atender totalmente a população como eles querem, porque tem toda uma parte burocrática. Vou só citar um exemplo, Dedé. Eu não sei se você soube, não vou expor o nome de pacientes aqui, mas a gente estava com pacientes graves aqui, crianças que precisaram de capacetes, que cada capacete custava 16 mil reais. Eu estive à frente do que mandei uma ligação e prontamente você mandou esclarecimento. Exatamente. E assim, tem municípios que ficam apelando pelo Estado. E aí, prontamente, eu conversei com o gestor, fui conversar com a doutora Ana, promotora. Era um torno de quase 15 mil reais, judicializou. Né? E a gente já tem 2 crianças que não chegaram a ter deformações por conta do uso do capacete. E eu conheço as 2 crianças. E já estamos com uma terceira agora, já começamos o processo para a prefeitura comprar com recursos próprios. Né? E a gente não está divulgando os nomes, nem divulgamos os feitos de uma pessoa que a gente socorre, não. E o ensinamento faz o bem. É obrigação da gente estar fazendo isso. E fora outras e outras coisas que a gente faz. Agora, muitas vezes, Dedé, as pessoas não querem correr atrás da parte burocrática. Muitas vezes eu vejo pessoas pedindo Pix para fazer um certo exame que tem como a gente judicializar e fazer. Só que quando a gente diz todo o processo que precisa de laudo, as pessoas às vezes preferem a facilidade, né? Sim, sim, isso dá para perceber. Claro, e se tem uma ajuda e é mais rápido, claro, né? Exatamente. Você tem que correr mesmo, mas assim... Se também procurar as vias legais, dependendo do tempo, também vai conseguir. Exatamente, e a gente ensina os meios, né, de assistência no CDMEX, de assistência pela gerência do Estado, e estamos lá para isso. Para quem precisar, nós estamos à disposição lá na secretaria. Temos uma equipe comprometida também, ampla. Está lá todos os dias, eu, Marta, todas as coordenadoras. Verônica, coordenadora de Paulinela era cedida para a educação. Né? Voltou para a educação. Voltou, né? Isso. E aí,
ela era permutada para a educação, voltou para a educação, mas acho que desfez a permuta, mas Verônica continua lá e a equipe que ajuda ela. Temos Cleison também, outro assistente social. E aí, Dedé, mas eu estava dizendo outra coisa, eu já esqueci. Foi, tirei você da Tirou do foco. Da linha do mas aí, o que eu estava dizendo que lá na secretaria a gente tem as coordenadoras lá, né, de vigilância, que é a Elane, a gente tem Patrícia na atenção básica, eu e Marta estamos lá sempre à disposição do pessoal. Temos na imunização a Aline, para não esquecer de nenhum, eu já falei em várias por aqui, mas aí eu acho que já falei. Temos também lá no PA, né, Padre Jardiel, que também não pode estar presente direto, mas Camila está lá dando esse apoio a gente, né? Del estava por lá, mas aí também se sentiu sobrecarregado, problemas de saúde, voltou para o SAMU e Camila assumiu e a gente está lá com essa equipe levando todos os serviços de saúde, né, do nosso município. Então eu só tenho gratidão a todos os profissionais que compõem nossa equipe hoje. E olhe bem, Isadora Cardoso, Rangel Daniel, né, Rafaela Moreno, Thaisa Maiara, Joséan Passos, grande abraço a Joséan, Mislene Dias, né? Maria Vitória. Sem falar em Mislene, também nossa farmacêutica, né? Isso, tá ligado. Isso. Jéssica como coordenadora e Mislene, a gente fez também uma transformação lá na farmácia básica, onde a gente climatizou todo o espaço, né? Que ficam armazenadas as medicações. Fizemos a informatização de lá, ampliamos a medicação que a gente hoje tem, além do básico, né, Dedé? E fazemos de tudo para não faltar nenhuma medicação para a população. Então aqui também parabenizo a equipe da farmácia básica, também as meninas lá, as atendentes. Aí aqui está Maria das Vitórias, Marta Soares, né? Rony Dayanson, Eliane Melo, Valquíria Tagino, Janine Vitória está assistindo também, um abraço Janine, Jefferson Luan, Nicone Silva, meu grande amigo, mototáxi, um grande abraço para você. Ana Paula, Maria Aparecida, Cizenando Batista, um grande abraço para você, Neto. Maria Silvana, nossa vizinha aqui. A gente está com 1 hora e a gente vem mantendo o mesmo pique de pessoas nos assistindo, entendeu? Isso é importante, porque o assunto, quando é interessante e importante, o pessoal continua nos ouvindo, entendeu? E ainda continuando nas coordenações, também falo de Tati, né, Tatiane, que é a coordenadora do CEL e da saúde bucal, que também vem desenvolvendo um bom trabalho, onde também conseguiu diminuir ou até finalizar filas de espera no CEL que a gente tinha, ampliando um trabalho noturno. Acho que a gente já divulgou, né, Dedé? Que a gente agora tem esse trabalho expandindo também para a saúde do trabalhador. Com certeza, uma mudança, viu? Isso, muito importante. E além disso, em saúde do trabalhador, a gente também está ampliando com 2 noites aqui Era para ser na Policlínica, Sim. Mas como a Policlínica está aqui no PSF1, a gente está fazendo esse trabalho noturno de coleta de exame citológico. As mulheres que não podem ir durante o dia, vai à noite. A gente está também com Vitorinha, que é funcionária do município, a vereadora Vitorinha, está fazendo esse trabalho noturno. Então, assim, é sempre ampliando e melhorando os serviços. Inovando, né? Também, né? Isso. Exatamente. Então, à vontade aí para se despedir de quem está nos ouvindo. Isso, quero agradecer a todos, né, que nos assistiram até agora e agradecer a você, Dedé, pela oportunidade e dizer que estou sempre à disposição. E que os enfermeiros não se preocupem, que a gente tem 30 dias para regularizar toda essa situação e está aí a gente recebendo notificações do Ministério da Saúde. Todos os gestores estão agoniados com toda essa situação. Sai na mídia uma coisa, a gente recebe outra e os conselhos estão agindo, os conselhos de enfermagem estão agindo para ver essa regularidade ou irregularidade, tentando derrubar algumas coisas que o Ministério da Saúde está impondo e a gente vai acompanhar o que o Ministério da Saúde vai mandar para a gente. E não se preocupem, que a gente tem 30 dias para regularizar, para fazer lei, para repassar o piso. E a gente sabe assim, né, que
que não é uma reclamação só de Remígio, é de todos os municípios, a questão do recurso que está entrando com alguns déficits, está entrando com alguns bloqueios de algumas pessoas, mas a gente não vai passar isso para ninguém enquanto que tudo seja esclarecido. Certo, né? certo, A gente está exatamente. esperando, eu como enfermeira também, eu jamais vou ser contra a classe, eu estou lutando também, até porque eu sou efetiva em outro município, e claro, a gente espera esse piso há muito tempo. Com certeza, Né? de muita importância. Exatamente, e a gente tem que continuar lutando pelo justo. Certo, isso aí. Eu defendo muito essa bandeira. Sempre o certo pelo certo. Exatamente. E aqui quero agradecer também a todos os colegas secretários que trabalhamos assim em parceria. Agradecer ao Conselho de Saúde, agradecer ao prefeito, né, ao gestor que dá autonomia a todos os secretários para agirem de forma que achem correto, né, para cumprir suas demandas. Então, um abraço especial para todos e agradeço novamente, Dedé, a oportunidade. Então, pessoal, a gente está chegando ao fim de mais um podcast Fala Remígio, uma entrevista muito importante, tenho certeza absoluta pela quantidade de visualizações e de compartilhamento. Então, até o próximo podcast, na próxima sexta-feira, a gente tem mais entrevistado. Jesus ilumine o lar de todos vocês e até a próxima sexta. Se Deus quiser.